Então, pessoal, dando continuidade ao nosso treinamento, entraremos agora na aula de número 4 e conheceremos os comandos de saída do Visual G. São comandos que servirão como base para a construção dos nossos algoritmos e servirão também como auxílio no identificar de certos problemas que envolvem a construção de algoritmos. Então, a gente vai conhecer dois comandos de saída, ok? Existem os comandos de entrada, mas a gente não vai ver agora. Os comandos de entrada só quando a gente entrar no conceito de variáveis, que é muito importante a gente ter esse conceito bem definido para que a gente possa desenrolar o que está por vir. Então, inicialmente veremos dois comandos de saída, que são os comandos que o Visual G nos disponibiliza para entendermos e construirmos os nossos algoritmos, ok? E já estou aqui com o meu Visual G aberto. Eu aconselho que vocês abram o Visual G, verifiquem a hierarquia que já vem aqui de forma padrão no início, assim que você inicializa o programa, né, que é o algoritmo, o nome do algoritmo, a função dele, o autor, a data, a seção de variáveis, o início e o fim do algoritmo. Então, a partir de agora, a gente realmente vai entrar na prática e conhecer firmemente todos os conceitos ligados à construção de algoritmos utilizando a ferramenta Visual G, beleza? Então, o que é um comando de saída, né? Para que serve um comando de saída? Então, digamos que existe um programa, né, que você vai colocar os seus dados. Por exemplo, um formulário de cadastro, você vai colocar os seus dados, idade, nome, CPF, identidade, tudo aquilo ali você vai colocar naquele formulário. E esse formulário ele serve para editar um perfil em uma rede social, por exemplo. Na hora que você injeta aqueles dados naquele formulário de edição, automaticamente, quando você salva, aqueles mesmos dados ele deve retornar em uma saída lá no teu perfil. Então, por exemplo, o meu nome é Wilker Costa. Se eu colocar Wilker Silva, eu editar para Wilker Silva, a saída tem que ser mostrada lá no meu perfil na rede social. E aquela saída foi gerada por uma linguagem de programação, por um comando de saída que printou na tela aquela informação. Então, os comandos que a gente vai ver agora, basicamente vão fazer isso. Eles vão printar na tela a informação que a gente inserir nesse determinado momento. Então, os comandos de saída servem para isso, para gerar informações de forma visual para o usuário, para a pessoa que está utilizando o programa que você está construindo. Beleza? Existem dois comandos de saída no Visual G, que é justamente o escreva, certo? Ó, e o escreval. São os dois comandos de saída que existem aí no Visual G. Os dois fazem a mesma coisa, eles colocam, eles imprimem na tela uma mensagem para o usuário. Essa mensagem pode ser uma mensagem que você mesmo identifique ou pode ser uma variável que armazena uma informação. Isso a gente vai ver mais para frente, com mais calma, para que a gente possa entender futuramente todo esse processo. Então, o escreva, eu vou mostrar a diferença primeiro do escreva aqui para vocês verem. O escreva ele vai imprintar uma mensagem, eu vou colocar o texto é curto. Certo? E eu vou executar via Visual G esse comando. Como é que eu faço para executar? Existem aqui três formas. Ou você vem aqui em algoritmo e clica aqui em executar, ou vem aqui nessa setinha para baixo aqui, clica aqui, que é executar também, ou clica no atalho F9. Né? Você clicando no F9, ele vai executar da mesma forma. Eu vou vir aqui, ó, executar. Ele já trouxe para mim uma tela preta, como vocês podem estar observando. É a tela que sempre vai aparecer ao digitar o F9 ou mandar executar o algoritmo. Então, toda a construção do seu algoritmo, você vai poder estar testando, clicando em F9 e verificando na prática como é que foi o funcionamento dele. Então, como a gente utilizou o escreva para printar na tela para a gente a informação, ele trouxe o texto é curto. Logo abaixo nós temos o fim da execução do algoritmo e ele diz fecha essa janela para retornar ao Visual G. Você pode fechar aqui ou apertar ESC que ele fecha da mesma forma. Então, como vocês podem observar, é muito simples a gente ter um comando de saída dentro do Visual G. O escreva faz justamente isso, ele vai imprimir na tela a informação que você está colocando. E é importante também destacar que é bom vocês colocarem sempre essa informação, não é bom não, é obrigatório vocês colocarem essa informação dentro de aspas simples, salvo somente se a informação que estiver aqui dentro for uma variável que está armazenando um valor
subsequente. Então, nesse caso, ele não precisará de aspas simples, somente o nome da variável, que a gente vai ver isso com mais calma e eu vou mostrar exemplos de como é que funciona, beleza? Mas, de imediato, o importante é você colocar uma mensagem dentro de aspas duplas, onde essa mensagem, ao ser executado o algoritmo dentro do Visual G, vai nos trazer na tela uma informação que foi colocada por você inicialmente. No nosso caso, o texto é curto. Eu vou colocar outro escreva aqui, só para mostrar a diferença do escreva para o escreval. Então, vou colocar aqui. O texto 2 é longo. Ok? Executar. O texto é curto. O texto 2 é longo. Como vocês podem ver, como eu tenho dois escrevas, né? Então, dois escrevas, ele segue a linha reta de escrita que você definiu. Ou seja, ele não dá uma quebra de linha. Então, no nosso caso aqui, ó, eu tenho um abaixo do outro, mas quando eu coloco para executar, ele coloca tudo na mesma linha. E muitas vezes isso não é legal quando estivermos construindo nossos algoritmos, porque vai ficar uma informação muito confusa. Então, o que acontece? O escreval, né, ó, o escreval ele já veio justamente para dar essa quebra de linha, né? Ó, se eu colocar escreval aqui, vendo? Ó, o texto é curto, o texto 2 é longo. O que é que o escreval faz? Ele faz a mesma coisa que o escreva, só que ele escreve e salteia uma linha para o próximo comando, né? Então, como vocês podem observar, no momento que eu coloquei o L aqui no fim do escreve, ficando assim escreval, o texto é curto, foi escrito e salteou uma linha para que o próximo texto fosse escrito também, gerando assim uma maior organização do código. Ó, executar, o texto é curto, ele salteou uma linha e o texto 2 é longo. E assim sucessivamente. Se tiver outro texto aqui abaixo, outro escreva, você pode colocar um escreval aqui também. Assim ele vai escrever o texto 2 é longo e saltear uma linha. Então a diferença do escreva para o escreval qual é? É justamente essa questão de organização. Enquanto o escreva escreve tudo na mesma linha, o escreval escreve e salteia uma linha para que a informação fique melhor organizada. Beleza? Então, eu sempre prefiro utilizar o escreval, mas eu também utilizo o escreva em algumas ocasiões que permitem que eu escreva em linha reta, né, na mesma linha. Existem ocasiões que eu vou ter que escrever na tela as informações em uma linha crescente. Então, eu vou escrever utilizando o escreva. Mas quando não, eu coloco o escreval e salteio uma linha, fornecendo assim um tipo de organização melhor em nossos algoritmos. Beleza? Então, ó, aqui vocês podem ver, sem precisar apertar o F9, você tem aqui como é que iria ficar na tela lá, né? Ó. E aqui ele emula a questão das variáveis, a questão da memória, né? A posição da variável, a questão de tudo que fica relacionado à criação de variáveis e a utilização da memória pode ser emulado através desse painelzinho aqui. Ó. Então, o Visual G ele é um programinha bem legal de se construir algoritmos. Então, é importante vocês tomarem nota, anotarem esses comandos que a gente vai aprendendo, para que quando a gente começar mesmo a botar a mão na massa e a codificar algoritmos mais complexos, você já tenha o domínio da ferramenta. E lembrando que na seção de bônus desse curso, eu disponibilizo uma apostila completa com diversos comandos do Visual G e os seus respectivos atalhos. Então, você não vai precisar escrever, por exemplo, o escreval todo. Você pode colocar um ESC aqui, dá um Ctrl barra de espaço, ele já te traz o escreval. São esses comandos, ó, que vão facilitar a tua vida, não precisa escrever tudo. Então, eu vou deixar esse arquivo na seção de bônus, vocês vão poder estar baixando, estudando a ferramenta e implementando aí nos seus estudos futuros. Beleza? Então, essa aula vai ficando por aqui. O intuito era justamente mostrar esses dois comandos de saída. Você deve estar se perguntando, mas Will, e os comandos de entrada? Como é que existe comando de saída e não existe comando de entrada? Existe sim. Só que os comandos de entrada é legal idealizar e mostrar para vocês somente quando entrarmos na questão das variáveis. Porque lá nas variáveis, a gente vai aprender a declarar variáveis, a salvar, a alimentar as variáveis dentro do escopo de sua criação e fazer com que os comandos de entrada armazenem informações dentro das variáveis. Então, os comandos de entrada vão ser importantes a partir do momento que nós trabalharmos com as variáveis para que a gente possa armazenar valores que vêm da entrada do usuário no sistema. Beleza? Então, essa aula vai ficando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham aí sobre comandos de saída e utilização do Visual G, peço que deixem suas dúvidas aqui no curso, aqui no portal, ou me procurem via as redes sociais.
Beleza? Então, aguardo vocês na próxima aula com o nosso primeiro algoritmo realmente construtivo que a gente vai fazer aí na prática. Um forte abraço e até lá!